cobre, e assim sucessivamente. Né? Oi, Josimar. Tem. Eu estou simplificando, mas mesmo as multielementares, o número de elementos é pequeno, 4, 5 elementos. Né? Eu não sou da área da distorção atômica, mas o conhecimento que eu tenho, ela é uma técnica fantástica, mas ela tem essas limitações. Existem as lâmpadas multielementares, cujo filamento é feito de uma liga metálica com uma mistura de vários elementos. Cobre, ouro, prata, papapá, e por aí vai. Né? Então, a distorção atômica ela tem limitações, e a tendência é que o ICP-MS ganhe cada vez mais importância no mundo de hoje. Hoje, na aula de hoje, eu vou dar noções básicas do ICP-MS para vocês. Vou prepará-los para a aula de quarta-feira, que será dada pela Letícia, que é especialista nessa técnica. Aqui nesse departamento, nós temos um equipamento que faz ICP-MS. Tá? Quem trabalha com ele justamente é a professora Letícia. Então, eu vou dar noções básicas, gerais de ICP-MS, e a Letícia vai entrar com toda a experiência que ela tem na área. Ela vai dar exemplos, problemas práticos, que eu não tenho condições de falar sobre isso, mesmo porque eu nunca trabalhei com ICP-MS. Tá? Então, mais ou menos como com proteoma. Né? Eu falei alguma coisa sobre proteoma, chamei um especialista que trabalha na área e ele deu uma aula bem mais aprofundada do que eu. Né? Então, no que consiste o ICP-MS? No fundo, ele é muito parecido com os equipamentos que nós temos visto até o presente momento. A diferença do ICP em relação aos outros espectrômetros de massas é a fonte de ionização. A fonte de ionização é um plasma. Um plasma que atinge temperaturas de até 10.000 kelvins. Atinge temperaturas absurdamente altas. Quando a amostra, especialmente em solução, entra nesse plasma, esse plasma ele tem formato de uma tocha que fica confinado, e eu aspiro uma solução de amostra para dentro dessa tocha, desse plasma. Né? O solvente rapidamente vaporiza, as moléculas que estão ali presentes, elas se quebram nos seus constituintes elementares, nos seus átomos, carbono, hidrogênio, metais, e os metais são ionizados por interferência dessa altíssima temperatura. Os metais ionizados, principalmente no estado de oxidação +1, carga +1, são atraídos para dentro do espectrômetro de massas. E aí a gente sabe como é que funciona. O exemplo que eu tenho aqui é um quadrupolo. O quadrupolo é o principal analisador nos equipamentos do tipo ICP-MS. Então, o ICP-MS se caracteriza por ter uma fonte de ionização que trabalha em condições completamente diferentes do que nós vimos até agora. Eu gero um plasma, altíssimas temperaturas, onde os metais que estão presentes na minha amostra são ionizados. Né? Então aqui eu tenho o nebulizador onde a amostra vai ser inserida. Eu vou gerar um spray também. Né? Nesse momento é parecido com um eletrospray. Esse plasma ele fica aqui a pressão atmosférica, fora do espectrômetro de massas, né? Lá dentro é igualzinho que a gente viu. Esse plasma é gerado nas proximidades da entrada do espectrômetro de massas. A amostra nebulizada vem e entra em contato com o plasma, e todo aquele processo que eu mencionei acontece. Os íons formados nesse processo, os íons dos metais, eles são direcionados para dentro do espectrômetro, está representado aqui por essa linha verde, o quadrupolo, que faz a análise de todos os íons presentes na amostra. Por que esse ICP-MS é
uma técnica tão promissora? Primeiro, porque eu consigo analisar numa única análise, teoricamente, todos os metais que estão presentes na amostra, todos os metais da tabela periódica. O analisador está trabalhando no modo full scan, ok? Então eu consigo fazer uma varredura para pegar as massas onde eu consigo enxergar os íons metálicos. Nesse caso são massas baixas, então os metais têm massas relativamente baixas. O cobre, por exemplo, 63. O ferro, 56 Daltons, um dos isótopos do ferro, né? Então eu consigo ver a população de íons metálicos que é formada no plasma, fazendo com que o analisador trabalhe no modo full scan. Deu para entender, pessoal? Não é diferente de espectrometria de massas que a gente já viu. Se eu quiser trabalhar no modo single ion, basta eu ajustar o analisador para ver um único íon. Se eu estou interessado na análise de prata, eu vejo a massa do íon Ag+, e ajusto o quadrupolo para só detectar os isótopos da prata ou de arsênio. O arsênio é muito analisado por essa técnica, né? Lá na Vale você trabalha com quais elementos? Você analisa quais? O Vale faz a tório dânica em areia de praia. Ah, tório ou terra rara? Não, legal. A gente já chegou a fazer algumas análises, só que tem o problema da abertura, né? Que é a questão da interferência do cloro. Com arsênio? Então, eu vou falar sobre isso. Tá? Então, pessoal, ela trabalha então na Vale do Rio Doce. Uma das análises que ela faz é com o metal tório, terra rara. Eu não sou especialista, repetindo, mas eu tenho a impressão que analisar tório por absorção atômica seria extremamente difícil, porque não existe uma lâmpada comercialmente disponível, eu acho, que emita a radiação do tório. Não sei. Se tiver algum especialista que me corrijam, tá? Então, cai nisso aqui. Eu consigo, então, teoricamente, analisar toda a tabela periódica para pegar todas as espécies metálicas que estão presentes numa amostra. É uma análise, não sei se vocês conhecem, frases aqui eu já falei, acho. Vocês vão ver isso em artigos. É uma análise high throughput. Se não me engano, se escreve assim: de altíssima eficiência. Eu consigo, numa única análise, pegar teoricamente todas as espécies metálicas. Tá? Então eu tenho grande ganho de tempo. Tá bom? Para gerar o plasma, eu utilizo como gás, e esse é o grande problema do ICP, argônio. Né? O gás nobre argônio. Eu vou falar o mecanismo, como é que esse plasma é gerado. Mas em termos de espectrometria de massas, lá dentro do espectrômetro de massas é idêntico. Existem equipamentos onde o analisador é de alta resolução. Né? Por que o analisador tem seu quadrupolo? Normalmente o quadrupolo vamos dizer, o analisador do tipo universal. Ele é muito robusto, ele é muito rápido, né? Ele baixo, então um dos analisadores de menor custo. Então normalmente equipamentos assim tem um analisador com quadrupolo. E dá para fazer associação, por exemplo, quadrupolo com quadrupolo? Dá, também. Não existe isso comercialmente para esse tipo de equipamento. Existe com alta resolução, inclusive eu vou falar um pouquinho sobre isso. O quadrupolo é substituído por um analisador que trabalha em alta resolução. Tá? Existe também a possibilidade de você causar fragmentação para tentar eliminar interferências. Também já vou falar sobre isso. Tá? Mas a ideia central é que é uma espectrometria de massas como outra qualquer. Tá? Lá na Vale vocês têm qual equipamento? Tem o quadrupolo. Triplo quadrupolo?
Não aceita. Então você consegue fazer fragmentação? Não há interesse fazer fragmentação, não. A ideia deles é só a possibilidade de utilizar os gases para concorrer em reação, né? Para você evitar interferência, é isso que eu vou falar, exatamente. Tá? Tem uma, acho que, se não me engano, tem uma outra pessoa que trabalha aqui no BHTEC. Quem que é? Bom, ICP-MS também, os grandes laboratórios de análise clínica já estão começando a adquirir, né? Eu tenho aqui algumas fotos de um equipamento comercial, só para vocês terem uma ideia, um Agilent 7500 ICP-MS. É difícil de ver, mas aqui você tem a entrada da amostra, a amostra é inserida com um spray normalmente. Existem outras maneiras de se inserir a amostra, né? A ideia é que a amostra chegue na tocha plasma a mais finamente dividida possível, com microgotículas. Se a amostra for sólida, é possível você dar uma evaporada na amostra sólida e permitir que o vapor chegue no plasma. Alguém me perguntou na aula passada de laser ablation. Quem foi? Foi você, né, Cláudio? Então, laser ablation é uma maneira de você tem uma amostra sólida, você incide um laser sobre ela, você evapora, onde o laser bate no spot, você evapora um pouquinho dessa amostra, o vapor chega no plasma e é ionizado e o detecta. Laser ablation acoplado com ICP-MS tem sido muito utilizado para se obter imagens de metais em superfícies. Deu para entender, pessoal? Então você tem uma amostra sólida, vem um laser, não precisa de matriz nesse caso. A matriz é para proteger os constituintes orgânicos em malte. Laser ablation não precisa disso. O laser bate um ponto, um pouquinho evapora, esse vapor é conduzido para dentro do plasma, onde acontece o processo de ionização e o espectrômetro de massas detecta os íons metálicos. Aí o laser vai se mexendo pela amostra, ele vai obtendo ponto a ponto, e eu vou obtendo espectro de massas ponto a ponto daquela amostra. Eu consigo criar uma imagem e ver a distribuição de metais numa dada superfície, né? A Letícia, que vai dar a aula para vocês quarta-feira, ela também trabalhou com laser ablation lá onde ela fez o pós-doc, lá na Escócia, tá? Bom, então aqui eu tenho uma foto, a amostra é inserida normalmente através de solução, o que a Glaucia falou é muito correto. Às vezes a amostra é difícil de abrir, não é? O que você teve problema lá? Então, o aceno vem porque a mulher de ferro ou outro tipo de matriz mineral, né? Você não consegue fazer a abertura às vezes só com uma solução ácida, né? Sim, normalmente é com solução ácido ou fusão às vezes. A fusão, o problema grande é por a quantidade de sal que você injeta na tocha, né? Aí tem a questão do sal de sódio, potássio, e também o próprio orifício do skimmer vai entupindo e você não consegue fazer análise. Certo. Então, uma das desvantagens dessa técnica também é que você precisa abrir a amostra, né? Trazer os constituintes para uma solução. Normalmente isso se faz com uma solução de ácido nítrico, relativamente concentrado, né? Então, que nem eu pego seus exemplos, né? Que é um exemplo real, tório em areia monazítica, né? Eu suponho que seja muito difícil você dissolver areia. Não sei, não sou da área também, mas fazer a abertura de uma amostra como areia é complicado, né? Ela não dissolve. Então essa é uma das limitações. Aqui você tem a entrada de argônio, mais ou menos nessa. Aqui é a entrada do espectrômetro de massas. A tocha ela fica mais ou menos na frente aqui, ó.
Tem um furinho, não sei se está dando para vocês verem, que é o skimmer. Skimmer é que consegue manter o vácuo dentro do espectrômetro de massas e a pressão atmosférica aqui para fora, né? Então é um furinho bem pequeno, isso é necessário. Lá dentro do espectrômetro de massas eu tenho grandes bombas que ficam bombeando e mantendo o vácuo continuamente, tá? Aqui eu tenho uma visão esquemática de como eu consigo fazer a inserção da amostra através de um spray e como eu uso argônio para gerar o plasma. Eu tenho o bombeamento da solução de amostra e uso argônio tanto para gerar o plasma quanto o gás de nebulização. Eu tenho que fazer isso porque nesta técnica eu não posso usar, por exemplo, nitrogênio, N2, porque nesta técnica, nessas altíssimas temperaturas, eu começo a formar espécies muito esquisitas. Usa-se argônio porque ele é pouco reativo. Mesmo assim, espécies como essa aqui, ó, argônio Cl+, são formadas. Argônio O+, são formadas. Muito esquisito. Argônio é um gás nobre, se espera que ele não reaja, que não forme nenhuma substância, nenhum composto. Mas nessas condições tão drásticas, eu faço com que espécies esquisitas sejam geradas. Então não se usa N2, porque N2 é muito mais reativo que argônio. Então N2 daria provavelmente a geração de espécies interferentes muito mais complexas do que argônio, tá? Então o argônio ele promove a nebulização da amostra, ao mesmo tempo com a entrada de argônio de nebulização eu tenho outra entrada de argônio que vai alimentar o plasma. E o grande problema desta técnica é o gasto que eu tenho com argônio. Normalmente, quando eu estou trabalhando com ICP-MS, gasta-se por volta de 16 litros, não é ml, 16 litros de argônio por minuto. Não é por hora, por minuto. Então você gasta um cilindro de argônio, daqueles grandões assim, por dia. Eu nem sei o preço de um cilindro de argônio, deve estar uns R$1.000, talvez, não sei. Precisa ser argônio ultra puro. E se não for, você vai ter a probabilidade maior de gerar espécies esquisitas que podem ser interferentes. Então o argônio tem um gasto absurdo e realmente técnicas como essa elas são feitas para grandes laboratórios de grandes empresas que têm condições financeiras de manter um laboratório como esse. É o caso da Vale, da Petrobras, do Hermes Pardini, né? Eles têm muito dinheiro. Na universidade, aí alguém pode me perguntar, mas como é que vocês fazem na universidade? Né? O pessoal aqui da DQ, eles reúnem as amostras o máximo possível, ligam o grupo, o pessoal da Letícia e da Clésia, né? Disseram isso, né? Você já viu lá? Eles unem as amostras, né? Ligam o equipamento uma vez por mês e faz todas aquelas amostras uma única vez, que é o que eles têm de dinheiro para comprar, vai gastar aquele cilindro de argônio, né? Então esse é o grande problema dessa técnica. É difícil, a manutenção é muito cara, tá? Então as gotículas são formadas, você força elas a percorrer um caminho alternativo.
para que as gotas maiores, que poderiam causar problemas na tocha, né, elas são eliminadas. Elas são as gotículas menores. A ideia é que somente elas cheguem na tocha, porque senão poderia causar turbulência nessa tocha, né? E como é que essa tocha é gerada? É um mecanismo bastante interessante. Tem aqui uma visão, né? Eu uso o argônio, todos os gases que entram nessa fonte, para nebulizar, para manter a tocha, até mesmo para resfriar as paredes, dão sustentação na tocha. Eu uso o argônio, daí a grande quantidade que se necessita. Então, o argônio, elas consigam ser ionizadas. Então, por exemplo, para magnésio e ferro eu consigo uma ionização muito boa em temperaturas relativamente baixas. Não é o caso para arsênio. Arsênio eu preciso trabalhar com temperaturas um pouco mais altas. Argônio, a eficiência de ionização é muito pequena em função da temperatura. Cloro também, né? Cloro não é detectado através de CPMS, né? Mas ele pode causar uma série de problemas, conforme eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E outra característica, qual é o fluxo de gás ótimo, né? Aquele que vai produzir a melhor resposta. Por exemplo, o elemento cobalto. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho que também otimizar o fluxo de argônio, aquele fluxo que mantém o plasma. Em fluxos muito baixos, eu tenho a predominância de espécies de interferência, como óxido de argônio, hidreto de argônio. Então eu aumento o fluxo, com fluxos maiores essas espécies praticamente somem. E, embora com esse fluxo de argônio a eficiência de detecção do cobalto ela diminui um pouquinho, eu evito a formação dessas espécies que podem ser interferentes, dependendo do elemento, né? Então são dois parâmetros que eu preciso otimizar durante uma análise de CPMS: a temperatura do plasma e o fluxo de argônio que eu vou aplicar. Outra característica que inclusive a gente já até discutiu. Professor. Oi? Então a cada elemento então você tem um padrão do que vai ser melhor, tanto de fluxo quanto de temperatura. Sim. Você quer analisar só de uma coisa? Normalmente isso já é mais ou menos conhecido, sim, mas a resposta é sim. Eu preciso fazer uma pré-otimização para ver qual é a melhor resposta. Isso não é diferente de qualquer técnica que a gente trabalhe, né? Independente do que estamos analisando. O primeiro slide que eu mostrei, eu não tinha falado, mas eu forço os íons a fazerem uma curva dentro do espectrômetro de massas. Essa linha verde mostra a trajetória dos íons. Os íons, então, eles não seguem uma trajetória totalmente retilínea até chegarem ao quadro polo. Eu forço eles a fazerem uma trajetória curvilínea. É uma tentativa de se proteger o equipamento contra os nêutrons, né? Eu tenho um volume de argônio excepcionalmente alto, bem na frente do espectrômetro de massas, né? Agora aqui, voltando à primeira transparência. Como eu consigo controlar a trajetória de íons, eu faço eles fazerem esse caminho antes de chegarem ao quadro polo. Moléculas de átomos de argônio que conseguem passar pelo skimmer, a tendência é eles seguirem reto e não atingirem o analisador. Então é como se fosse um sistema de proteção para diminuir um pouco o ruído da minha análise. Tá? Isso se chama lentes fora do eixo, off-axis lens. Então é um jeito de tentar evitar um pouquinho a interferência dos nêutrons, especialmente átomos de argônio, na detecção.
porque isso aumenta o ruído da análise. Ok? Não se esqueça, a origem do ruído vem do detector. Qualquer coisa que bate no detector, que está depois do analisador, vai gerar uma resposta. Então, se muitos átomos neutros estão batendo no detector, ele está gerando uma resposta. O ruído aumenta. Eu faço isso aqui para tentar minimizar esse ruído. Tá? Um outro grande problema do ICP, além do consumo de argônio e o próprio preço do equipamento. O equipamento de ICP-MS é caro, é bem mais caro do que um equipamento de absorção atômica. Mas existem os interferentes isobáricos. Eu tenho problemas de efeito de matriz e também tenho, e um dos principais problemas de efeito de matriz é a formação de interferentes isobáricos. O que é isso? Interferentes isobáricos são espécies que são formadas no plasma que tem, infelizmente, a mesma massa nominal do que o elemento que eu quero analisar. Um exemplo clássico é quando se trabalha com a análise de arsênio. Tá? O arsênio, após passar pelo plasma, eu tenho, hoje em dia, a contaminação ambiental por arsênio talvez seja, junto com o mercúrio, talvez seja um dos principais problemas ambientais. A contaminação por arsênio é um problema sério aqui em Minas Gerais, não longe de Belo Horizonte. Existem problemas de contaminação de arsênio graves ali na região de Catas Altas. Alguém conhece? Ali próximo ao Santuário do Caraça, aquela região ali, Caeté, Catas Altas. Ali existem mineradoras, enfim, que tem feito com que a contaminação do ambiente por seu estado de oxidação ele é altamente tóxico para o ser humano. Chega na cadeia alimentar do ser humano quando os animais consomem as plantas. Peixes, insetos, peixes e por aí vai. Quando uma amostra contendo arsênio é inserida no equipamento de ICP-MS, todo o arsênio é convertido em, independente da sua forma inicial. Existem várias formas de arsênio. AS2O3, né? Esse aqui tem um estado de oxidação de mais 3. Esse é o arsênio 3. Tem o arsênio 5, AS3, AS2O4, eu acho. Não, esse é arsênio 4, AS2O5, esse é arsênio 5. Parece que o perigoso é o arsênio 5, se não me engano, tá? Mas quando você insere uma amostra que você coleta, seja de solo, seja de planta, ela contém arsênio em todas as suas formas. Quando ele é inserido no plasma, devido a altíssima temperatura, ele é atomizado e depois ionizado para AS+. Então, o que eu detecto no espectrômetro de massas é um sinal MZ75. Essa é a massa nominal do íon AS+. Porém, infelizmente, existe um interferente isobárico. O interferente isobárico do arsênio+ é o argônio Cl+. O argônio tem uma massa nominal de 40. Um dos isótopos de cloro tem uma massa de 35. Então, essa espécie também é detectada como MZ75. Imagina um espectro de massas.
Aí eu falo, puxa, será que esse 75 refere-se ao arsênio ou ao seu interferente isobárico? Como é que vocês acham que eu, batendo o olho no espectro de massas, eu conseguiria ver se tem a presença desse interferente isobárico? Esquece fragmentação. Sem fragmentação ainda. Assinatura de cloro. Hã? Assinatura de cloro. Assinatura de cloro. Vocês concordam? Necessariamente eu teria um sinal MZ77. O arsênio é monoisotópico, ele não tem isótopo. Eu poderia até usar a intensidade desse isótopo de cloro 37 para ver qual é a contribuição em 75 desse aqui. Deu para entender, pessoal? Deu para entender a ideia? Entendeu, Joaquim? Se eu sei que eu tenho dois isotopólogos de argônio CR, eu tenho aquele com cloro 35, se não me engano, o argônio também não tem isótopos, tá? 37. Esse aqui é MZ75. Esse é MZ77. Eu sei exatamente qual deve ser a relação entre esses dois. Isso eu conheço. Aí eu vou no sinal de 75 experimental. 75, 77. Eu consigo ao menos estimar qual é a contribuição do AS+ para esse sinal aqui. Porque eu sei qual é a relação que eu esperaria se eu tivesse só argônio e CL. Deu para entender, gente? Oi. É possível gerar outras espécies de argônio em diferentes estados de oxidação? Mais do que uma carga? É raro. Não é comum. E não tem como fazer o controle também? Não tem, porque a essa temperatura, você de longe, o fenômeno mais observado é a formação de espécies com uma única carga. Tá? Porque se você fosse sempre dar para diferenciar entre os estados. Sim. Exatamente. Bom, mas enfim. Bom, então eu tenho esse problema. Isso é um exemplo de um interferente que se forma, né? Existem muitos outros. Por exemplo, uma espécie que comumente se forma no plasma é esse aqui, argônio O+. Esse tem um MZ de 56. Ferro. Isso tem a mesma massa nominal do que um elemento comumente analisado por ICP-MS, é o ferro. O ferro mais também é MZ56, um dos isótopos do ferro. Tá? Eu tenho duas alternativas: ou eu tento quantificar usando outro isótopo do ferro, ou eu tento eliminar a interferência dessa espécie ou dessa aqui. Então, arsênio mais é um átomo, é um íon formado por um único átomo, uma espécie atômica. Isso aqui já é uma molécula, ok? É uma espécie formada por dois átomos. Eu tenho duas possibilidades de tentar eliminar a interferência. Como é que vocês acham que eu poderia tentar eliminar a interferência? Uma é estimar pela distribuição isotrópica no caso da espécie que contém cloro. Uma outra possibilidade é usar colisão. Isso a Letícia vai falar para vocês. É a pergunta que eu fiz para a Glaucia também. Ela tem no laboratório dela um ICP com triplo quadrupolo. ICP com triplo quadrupolo. O que vocês fariam com isso? Eu estou tentando detectar arsênio, mas eu tenho essa espécie interferente. E eu tenho um triplo quadrupolo em mãos. O que eu faria? O que vocês acham? Ela é destruída
O arsênio permanece intacto, porque afinal ele é um átomo, ele não tem como quebrar, e ele consegue atravessar o quadrupolo que está ajustado para pegar o 75. A ideia é exatamente a mesma. Eu acho que é mais ou menos isso que você falou, né? Você dá um jeito de destruir, entre aspas, o interferente, que afinal de contas é uma molécula, uma espécie formada por uma ligação entre dois átomos, e permanecer que o íon atômico passe intacto e seja exclusivamente detectado. Deu para entender, pessoal? Entendeu os exercícios? Entendeu? Vocês vão falar sobre ICP-MS de arsênio, não vão? Vocês mudaram, né? Ou seja, aqueles conhecimentos de espectrometria de massas está sendo aplicado aqui. Tá? A Letícia vai falar muito sobre isso, porque eles estavam comprando, acho que já compraram, uma câmara de colisão para ser colocada. Eles têm um equipamento monoquadrupolo. Então eles iam comprar uma câmara de colisão que é colocada antes do quadrupolo para tentar minimizar o efeito de interferência. Tá bom? É uma maneira barata, porque um outro jeito de evitar interferência é muito, muito mais caro, né? E o outro jeito, também vocês já sabem, aqui é o processo, né, de quebra, né? Eu consigo destruir a espécie 75 oriunda da ligação entre argônio e cloro. E a outra maneira, espectrometria de massas de alta resolução. Mas uma pergunta, como tem essa possibilidade da câmara de colisão, então qual seria a real função do triplo quadrupolo, entendeu? Se você tem dinheiro, você tem equipamento melhor. Mas pelo que eu entendi, o triplo quadrupolo, ele, até agora eu entendi que a função dele é mais para eliminar essa interferência. Porque no ICP a gente já sempre analisa o átomo, né? Então, assim, qual seria a função do triplo? Se você tem, de fato, o triplo quadrupolo num equipamento do ICP, veja se você entende o que eu estou falando, não é essencial. Porque eu analiso átomos, e átomos não quebram. Eu não consigo fragmentar átomos. Então, basicamente, se você tem um triplo quadrupolo em mãos, com o equipamento ICP, ele basicamente é usado para tentar eliminar interferências. Então você trabalha no modo MLM, fixando no primeiro quadrupolo a massa da sua espécie, por exemplo, 75, e no terceiro quadrupolo 75 também. Você entendeu isso? O quadrupolo do meio só vai quebrar os interferentes, de tal maneira que não vai chegar a 75 interferente no detector. Então, é uma maneira, é o tal da história. É comprar uma Ferrari, vai comprar pãozinho na padaria da esquina. Tudo bem, se você tem dinheiro, você vai e faz, né? A maioria das pessoas não podem fazer isso, especialmente a universidade. Então, Mas tem uma questão, por exemplo, quando você tem uma referência de informação poliatômica, você consegue fazer esse processo. Mas o problema é quando você tem outros átomos seguintes. Por exemplo, o arsênio mesmo, você tem o selênio. O selênio acho que é 75, 76, 77. tem interferente. Aí não dá. Aí não dá, porque outra forma seria você calcular, fazer um cálculo matemático, você falar, e a fator explicar isso. Exato. Ali, por exemplo, se você tiver uma amostra altamente consideração excelente, você já iria ler arsênio como excelente. Exato. Então você ia ter um resultado falso. E nesse caso, esse interferente não dá para eliminar desse jeito, porque ambos são atômicos. Aí nem o triplo quadrupolo resolve. Aí o único jeito é tentar mudar o isótopo, apesar que o arsênio também não dá porque ele é monoisotópico. Você teria que olhar outros isótopos do selênio para tentar descontar qual é a contribuição do selênio no 75. Deu para entender? Porque você conhece a distribuição natural
do selênio. Tá? Outra, né, vantagem. Agora, o que resolve mesmo é esse aqui, ó, alta resolução. Esse é muito, muito mais caro. Existem ICPs acoplados com analisadores de alta resolução. O mais comum, inclusive eu discuti com vocês, é o analisador híbrido, onde eu acoplo o setor elétrico com o setor magnético. Eu até discuti com vocês. A ideia é exatamente a mesma. Então eu tenho o ICP com um analisador de alta resolução. E qual que é a vantagem disso? Um exemplo clássico, análise do ferro. O ferro, ele dá um sinal de MZ56. É um dos isótopos do ferro. Porém, existe uma interferência isobárica com uma espécie formada pela junção de argônio com oxigênio, que é formado nas condições do plasma. Afinal, eu estou trabalhando em atmosfera aberta e tenho oxigênio. Infelizmente, a massa nominal do íon ArO+, também é 56. Aí eu tenho várias alternativas. Ou eu uso outro isótopo do ferro para tentar quantificar. Eu não sei qual é a distribuição do ferro, não tenho na cabeça. Tentaria pegar um dos isótopos mais abundantes, que não seja o 56 e que não tenha interferente. Aí como é que eu sei que tem interferente? Eu pego o plasma e vejo o espectro de massas do plasma, né? Ok, mas mesmo assim poderia ter alguma coisa na matriz, como cloro. Cloro vem da matriz, que gera ou vem o processo de abertura da amostra. Não se usa HCl para abrir a amostra de CTMS por causa disso, né? Ou eu uso um dos isótopos do ferro, ou eu tento destruir a espécie interferente, ou num triplo quadrupolo, ou nesse outro sistema mais baratinho, que eu tenho uma câmara de colisão antes do mono quadrupolo. Deu para entender isso? Ou eu compro uma Ferrari, um airbag, um turbo, um teto solar, que é alta resolução. Olha que maravilha. As massas dos dois, embora eles tenham a mesma massa nominal, 56, a massa exata é diferente. E um equipamento de alta resolução consegue distingui-los. Esse é o melhor jeito, né? Para quem tem dinheiro, esse é o melhor jeito. Eu consigo de fato eliminar as interferências, porque as massas dos dois não são exatamente 56. O ferro é 55 pontos, não está no barulho, 93 alguma coisa, o ARO é 55.9573. Eu tenho uma análise de alta seletividade, tá? Problema, preço. Então, sinceramente, eu sempre pergunto para os meus alunos quem trabalha com ICP e que tipo de equipamento tem. Até hoje, no Brasil, eu não vi ninguém que tem um equipamento que faz isso aqui. Ninguém, nunca vi. Eu nem sei se no Brasil tem. A minha esperança era que a Vale tivesse, né? Mas não tem. Então talvez a Petrobras tenha. Não sei se para eles é de interesse. Fora desses dois aí, duvido que alguém tenha. Tá? Então normalmente o pessoal compra equipamento bem mais barato e dá um jeito de trabalhar com as outras alternativas disponíveis. Tá legal, pessoal? Outra coisa que a Letícia vai falar, as curvas de calibração na hora de quantificação. Eu tenho que ver se tem efeito de matriz. Eu comparo a curva de calibração de um determinado elemento químico em solvente puro e em matriz. O slope, a inclinação, tem que ser estatisticamente idêntico. Mesmo quem não é da área, como o Joaquim, vocês conseguem entender isso? Joaquim e Júlio. O Júlio é farmacêutico, então você também trabalha muito com isso, né? Então o efeito de matriz acontece quando eu preparo uma curva de calibração em solvente puro, preparo uma curva de calibração nas mesmas concentrações na matriz.
eu tenho uma grande diferença de concentração. Isso é efeito de matriz. Também acontece no ICP, eu tenho que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Porque senão eu vou estar cometendo um erro brutal na hora de fazer a quantificação, tá bom? Outra maneira de quantificar chama-se diluição isotópica. Isso a Letícia vai falar muito com vocês. Eu vou só dar uma ideia intuitiva, porque é fácil de entender isso aí, tá? Suponha, por exemplo, eu estou analisando o elemento rubídio. Rubídio precisa dessas técnicas mais avançadas porque a sua concentração normalmente é muito baixa. A distribuição, eu tenho dois isótopos do rubídio, 8,5 e 8,7, ok? Isso é o que existe na natureza. Então qualquer amostra que eu pegar na natureza que eu não fizer nenhum tipo de tratamento para enriquecimento dos isótopos, eu vou ter essa distribuição dos isótopos de rubídio, até parecido com cloro, né? Cloro é 35, 37, 3 para 1. O rubídio também é bastante semelhante, né? Só que é 8,5, 8,7. Então eu sei qual é a distribuição natural do rubídio, ok? Aí eu pego uma amostra, esse é o problema, amostras artificiais, cuja distribuição isotópica eu conheço, e é diferente da distribuição natural. Então eu tenho uma amostra isotopicamente enriquecida no 87, isso é caro para burro, é muito caro, e adiciono uma quantidade dessa amostra do spike na amostra que eu quero analisar. Tá? Eu sei isso aqui, a distribuição isotópica, eu sei a distribuição isotópica do spike, eu sei o quanto eu adiciono do spike, e eu tenho, como resultado final, a distribuição isotópica da amostra que eu adicionei o spike, que é esse aqui, ó. Isso é o natural, isso aqui é referente ao que eu adicionei. Conhecendo-se a distribuição isotópica natural, a distribuição isotópica da amostra artificial e o quanto eu adicionei do artificial e o resultado final da análise obtida, eu consigo calcular qual é a concentração de rubídio na amostra. Fazendo algumas relações, eu vou deixar isso porque a Letícia vai falar muito sobre isso. Isso é diluição isotópica, é o método da diluição isotópica, tá? Eu tenho que ter alguns requisitos, né? Eu tenho que conhecer a abundância natural do elemento que eu desejo analisar. Isso é totalmente conhecido para todos os elementos, isso não é um problema. E eu tenho que conhecer as relações isotópicas do spike, que são artificiais, e obviamente a relação isotópica do spike tem que ser diferente da relação isotópica natural. Porque se for igual, não vai adiantar nada. Deu para entender, pessoal? Então, esses requisitos que eu uso para fazer o método da diluição isotópica. O grande problema é o preço desse padrão, entre aspas. É muito caro fazer enriquecimento isotópico. Muito caro. É tão caro que esse é o princípio da energia por fissão nuclear. Há necessidade de se fazer um enriquecimento no urânio e posteriormente a bomba atômica. A bomba atômica é feita assim. Eu preciso enriquecer o urânio em um dos isótopos. Eu não me lembro qual agora. Tá? Isso é muito caro. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de comparando-se o ICP-MS com o ICP-OES, né, que é a técnica ótica. O ICP-MS tem níveis muito menores de detecção.
E essa tabela periódica, que é o último slide, mostra mais ou menos qual é os níveis de detecção que eu tenho para todos os elementos. Então, vejam, são níveis excepcionalmente baixos. Em azul, que são os menores, aqui entra prata, ródio, rutênio, por aí vai, nióbio, né, que o Brasil é riquíssimo em nióbio. O nível de detecção é menor de 0,1 até 1 parte por trilhão. Tá? O amarelo, de 1 a 10 ppt, muito baixo. Aí entra cobre, zinco, né, esses elementos aqui, cobalto, ferro. Laranja é o selênio, né, a gente até coincidente falou do selênio aqui. Rosa, silício, fósforo, boro. E os piores limites é o verdinho, que é o enxofre, né? Esse enxofre nem se usa desse jeito. Ou seja, a esmagadora maioria da tabela periódica, amarelo e azul, eu consigo detectar em níveis inferiores a 10 partes por trilhão. São níveis excepcionalmente baixos. Teoricamente, eu consigo fazer numa única corrida, de uma única amostra que me chegue em mãos, a detecção e a quantificação desses elementos aqui da tabela periódica, né, usando o ICP. Daí que vem o seu grande interesse e a tendência é que seu uso se expanda cada vez mais e mais. Né? Eu acho que nessa sala, como eu perguntei, a única pessoa que trabalha com essa técnica no momento é a Glaucia, ICP.